Olá! Então, não repara hoje que eu tô meio deprê, tá? Mas logo passa. Então, olá! Continuando a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Então, hoje eu vou finalizar o capítulo 6, Consequências da Penetração do Açúcar nas Antilhas, referente à parte 1, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial. Tá? Hoje eu vou finalizar a leitura lendo os parágrafos 11, 12 e 13. Tá? Prestem bem atenção porque os parágrafos 11, 12 e 13 é a conclusão de todo o capítulo 6. É uma conclusão bem resumida aqui, tá? Então hoje eu vou ler o parágrafo 11, que começa aqui, tá? E continua do outro lado, tudo isso aqui. Parágrafo 11. Ontem estava bem limpinho, hoje não. Parágrafo 11. E parágrafo 12. Tá? E o parágrafo 13. Essa aqui é a conclusão do capítulo 6. Conclusão do Celso Furtado. Então, finalizando a leitura. De um ponto de vista macroeconômico, tá? Macroeconômico, lembrando que macroeconomia é a intervenção do Estado, do governo, na economia. Tá? O governo intervém dentro da economia. Então, de um ponto de vista macroeconômico, que é o desenvolvimento econômico, tá? Não é crescimento, é desenvolver. Tá? De um ponto de vista macroeconômico, as colônias da Nova Inglaterra, assim como Nova York e Pensilvânia, continuaram a ser, avançando o século XVIII, economias de produtividade relativamente baixa. Tá? Ou seja, né, o PIB deles era pequenininho. Tá? Porque era a Nova Inglaterra, era a colônia inglesa dentro dos Estados Unidos. Tá? Eram os pequenos produtores que se refugiaram ali. Então, o PIB deles, né, a produção deles era, vamos dizer aqui, economias de produtividade relativamente baixa. Eram pequenos produtores. Seria hoje em dia um microempresário. Tá? O produto por habitante, ou seja, o PIB per capita. Tá? O que é o PIB per capita? É o PIB dividido pela população total. Então, o produto, que é o PIB, por habitante. O produto por habitante é o PIB per capita. Produto por habitante é o PIB dividido pelas pessoas, tá? Pela quantidade de pessoas. Então, o produto por habitante é o PIB per capita, que é a renda. Tá? Deveria ser substancialmente inferior ao das colônias agrícolas de grandes plantações. Tá? O produto por habitante deveria ser substancialmente inferior ao das colônias agrícolas de grandes plantações. Porque as grandes plantações exportavam, vendiam para fora. Então, o PIB per capita das grandes plantações era superior ao PIB per capita dos produtores pequenos, tá? Que eram um consumo local ali, vendiam para lugares pequenos também, né? Não era uma grande produção, era pequena produção. Contudo, o tipo de atividade econômica que nelas prevalecia era compatível com pequenas unidades produtivas, de base familiar, sem o compromisso de remunerar vultosos capitais. Por outro lado, a abundância de terras tornava atrativa a imigração europeia no regime de servidão temporária. Ao surgir para o pequeno proprietário a possibilidade de vender regularmente parte de sua produção agrícola,
tornou-se para ele viável o financiamento da viagem de um imigrante cujo trabalho seria explorado durante 4 anos. Estima-se que pelo menos a metade da população europeia que emigrou para os Estados Unidos antes de 1700 era constituída de pessoas que haviam aceitado um ou outro regime de servidão temporária, tá? Então, o regime de servidão temporária tem um rodapé aqui, tá? Regime de servidão temporária, rodapé número 35. Tá aqui, ó, número 35, e está em inglês, que eu peguei a tradução no apêndice, tá? Está em inglês, que eu vou ler agora a tradução. Então, aqui repetindo. Estima-se que pelo menos a metade da população europeia que emigrou para os Estados Unidos antes de 1700 era constituída de pessoas que haviam aceitado um ou outro regime de servidão temporária. Então, rodapé número 35, abre aspas. Calculou-se que pelo menos metade dos imigrantes brancos antes de 1700 eram redemptioners. Até rabisquei aqui, ó. Eu não sei como é que é a pronúncia, mas tá aqui, ó. Redemptioners. Eu não sei como é que se pronuncia. Tá? Então, abre aspas. Calculou-se que pelo menos metade dos imigrantes brancos antes de 1700 eram redemptioners, ou seja, imigrantes europeus que, em troca da viagem para a América, aceitavam o regime de servidão temporária ou tiveram suas passagens pagas por outros. Tá? Quem escreveu foi o autor F. A. Shalom, America's Economic Growth, Nova York, 1951, página 64. Tá? Aqui está o nome do autor. Autor é F. A. Shalom, America's Economic Growth, Nova York, 1951, página 64. Voltando ao parágrafo, a leitura. A principal vantagem que esse sistema apresentava para o pequeno proprietário estava em que a imobilização de capital era muito menor que a exigida pela compra do escravo, sendo também menor o risco em caso de morte. Tá? O escravo africano constituía um negócio muito mais rentável para o grande capitalista, mas de maneira geral não estava ao alcance do pequeno produtor. Mas de maneira geral não estava ao alcance do pequeno produtor. Por outro lado, as atividades agrícolas dessas colônias tampouco justificavam grandes inversões. Explica-se assim que a importação, que a venda, né, que a importação compra de mão de obra europeia em regime de servidão temporária tenha continuado nas colônias mais pobres e haja sido excluída das colônias mais ricas. Não obstante fosse amplamente reconhecido que o trabalho escravo era o mais barato. A transição para o escravo africano só se realizou ali onde foi possível especializar a agricultura, um artigo exportável em grande escala. Ou seja, exportável, vender em grande escala.
Essas colônias de pequenos proprietários, em grande parte autossuficientes, constituem comunidades com características totalmente distintas das que predominavam nas prósperas colônias agrícolas de exportação. Nelas era muito menor a concentração da renda, e as mesmas estavam muito menos sujeitas a bruscas contrações econômicas. Demais, a parte dessa renda que revertia em benefícios de capitais forâneos, capitais que é de fora, que não é da terra em que se encontra, ou seja, capitais estrangeiro, estranho, forasteiro, tá? Então, demais a parte dessa renda que revertia em benefício de capitais forâneos, capitais estrangeiros. Era insignificante. Em consequência, o padrão médio de consumo era elevado, relativamente ao nível da produção per capita. Ao contrário do que ocorria nas colônias de grandes plantações, em que parte... Desculpa, gente, eu tô com sono. Ao contrário do que ocorria nas colônias de grandes plantações, em que parte substancial dos gastos de consumo estava concentrada numa reduzida classe de proprietários e se satisfazia com importações, compras, nas colônias do norte dos Estados Unidos. Os gastos de consumo se distribuíam pelo conjunto da população, sendo relativamente grande o mercado dos objetos de uso comum. A essas diferenças de estrutura econômica teriam necessariamente de corresponder grandes disparidades de comportamento dos grupos sociais dominantes nos dois tipos de colônia. Nas Antilhas inglesas, os grupos dominantes estavam intimamente ligados a poderosos grupos financeiros da metrópole, a metrópole da coroa inglesa, e tinham inclusive uma enorme influência no parlamento britânico. Esse entrelaçamento de interesses inclinava os grupos que dirigiam a economia antilhana a considerá-la exclusivamente como parte integrante de importantes empresas manejadas da Inglaterra. As colônias setentrionais, ao contrário, eram dirigidas por grupos uns ligados a interesses comerciais centralizados em Boston e Nova York, os quais frequentemente entravam em conflito